Extermínio programado da população negra. Que se aquiedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, muito boa tarde. Você está ouvindo Palavra Cruzada. Hoje a gente discute a identidade negra na formação escolar e quais as leis que garantem a inclusão do ensino da história da África na grade curricular. Para falar sobre o assunto, eu converso com Sérgio Roberto Cardoso, que é diretor do Núcleo de Inclusão Educacional da Secretaria da Educação de São Paulo. E, no segundo bloco, a repórter Camille Andréa entrevista o professor de História da África e do Negro no Brasil, Binho Novaes. Eu sou Neumísia Silvestre e você está ouvindo o Palavra Cruzada. Palavra Cruzada. O primeiro convidado de hoje é Sérgio Roberto Cardoso, que é diretor do Núcleo de Inclusão Educacional, órgão da Secretaria da Educação de São Paulo, criado em 2012, e é responsável por articular políticas inclusivas de educação em todo o Estado. Ele também é presidente do primeiro Conselho de Educação Quilombola do país. Sérgio, boa tarde, bem-vindo à Rádio Juventude e ao programa Palavra Cruzada. Sérgio, queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte o que é esse primeiro Conselho de Educação Quilombola. Perfeito. Bom, esse conselho, ele surge por uma demanda institucional e da sociedade civil, na medida de que no núcleo em que nós trabalhamos a gente procura efetivar a política da educação escolar quilombola. Nós achamos por bem instituir um conselho que desse voz, né, aos representantes das comunidades quilombolas do estado de São Paulo, para que junto com eles a gente pudesse fazer uma política de educação escolar quilombola mais adequada, né, levando em conta as necessidades das comunidades, a concepção de educação que essas comunidades têm, e trazendo essas preocupações e também o controle social dos representantes quilombolas para todas as ações que a partir de 2012, a Secretaria vem tomando para implementar a política. E é um projeto que só aconteceu em São Paulo, né? Tem um ineditismo aí que ele é... Isso. Em 2012, surgem as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Ela propõe que os sistemas de ensino, esses sistemas eles criem mecanismos de participação das comunidades. Então, é uma política que está sendo implementada em diversos estados e São Paulo adotou a proposta de um conselho estadual como um dos instrumentos de implementação da política. É de fato o primeiro. Existe, me parece que, um fórum de educação escolar quilombola no estado da Bahia, mas em nível institucional, como conselho estadual, São Paulo é o primeiro a contar com esse conselho. Entendi. E esse tipo de iniciativa, ele acontece em 2012, mas pensando a quantidade de comunidades existentes, comunidades quilombolas, por que ele demora tanto para acontecer também, para ser implantado? Quais são as dificuldades? Assim como a lei, que ela sofre uma alteração, mas ela é de 2009, né? Por que essas ações voltadas para esse tipo de comunidade ou para essa valorização étnica e racial, ela demora tanto para acontecer, na sua opinião? Bom, a gente acredita que esse processo de formatação da política pública, né, que envolve a sociedade civil, o governo público, né, o poder público, tanto federal quanto estadual, ele precisa de bastante ajustes para que funcione efetivamente. Então, nós, durante o ano de 2000, as diretrizes elas são oficialmente publicadas no final de 2012, em novembro, e durante o ano de 2013 é que a gente estrutura a possibilidade de criação do Conselho. O Conselho é criado no mês de agosto de 2013 e tomam posse os 33 membros, em novembro, né? E a partir da posse é que as atividades mesmo de planejamento, de constituição do regimento, ela é colocada em curso. Então é um tempo necessário, né? Embora o nosso anseio é de que ele já entre em vigor e comece a produzir resultados para as comunidades, mas é um tempo necessário para a articulação, tanto dos representantes quilombolas, quanto dos outros conselheiros que são de diversas instituições, e até mesmo para que a Secretaria tenha condições reais, orçamentárias, de logística, para executar o trabalho de um conselho. E quando a gente pensa no resultado desse trabalho,
Eu li em algum lugar aqui que um dos materiais é um tipo de cartilha para os professores, não é isso? Sim. Ou um livro que vai resultar livro. É um livro, tá, desculpa. Não, tudo bem. Nós, durante 2012, fizemos um conjunto de rodas de conversas com os representantes mais velhos das comunidades quilombolas, de algumas comunidades, ao longo de 2012. Em 2013, esse trabalho, essas entrevistas, essas rodas de conversas foram todas sistematizadas, foram um montante de muitas horas de entrevistas, coletadas, e a partir disso a gente está trabalhando na publicação dessas narrativas, né? O objetivo dessa publicação é apresentar aos alunos quilombolas e não quilombolas a importância do conhecimento, das tradições, dos valores dos mais velhos das comunidades quilombolas. Esse material está em fase de editoração nesse instante e pretende entrar para impressão esse semestre para que seja distribuído e no início do ano letivo de 2015 os alunos quilombolas tenham esse material para o uso. E daí, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, a influência exercida pela escola na formação da identidade negra, seja do jovem ou da criança, assim. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a escola tem um papel preponderante nesse aspecto da identidade, do entendimento dessa identidade negra e de todas as outras identidades étnico-raciais, né? É um direito humano que essa criança, esse jovem, esse adulto, no processo de escolarização, possa se ver reconhecido, né? Hoje nós entendemos que a família tem o seu papel no que diz respeito à formulação dessa identidade, mas que a escola vem complementar, né? E o apoio que a Lei 10.639 e a 11.645 de 2008 dão nesse processo é de que a escola contemple recursos, né, recursos pedagógicos para que essa criança possa ser reconhecida no projeto político-pedagógico, nos materiais didáticos, nas atividades curriculares, na formação de professores e no próprio currículo, nos conteúdos. Então é imprescindível, este material ele tem esse intuito também, né, de que elas possam ver os seus avós, os seus tios-avós, enfim, pais, falando da sua história, né, e para aquelas crianças que não são quilombolas, conhecer e não descartar a complexidade do universo das comunidades quilombolas. Na implantação dessa Lei 10.639 de 2003, que é a obrigatoriedade do ensino da África na grade curricular, que tipo de formação que esses professores receberam, pensando que é também uma educação que se recebe em casa, mas como é que ela acontece na escola? Bom, com a publicação da lei em 2003, no estado de São Paulo, já em 2004, é feito um grande curso de formação docente, em que grande parte dos professores e gestores recebem informação da Universidade Federal de São Carlos acerca do assunto. Essa formação é que impulsionou com que, após o curso, as diretorias de ensino, os gestores e os professores coordenadores, enfim, pudessem disseminar, né, os conteúdos aprendidos e fizessem os seus projetos de formação para os professores nas regiões do estado e também trabalhos com os alunos, envolvendo o movimento social negro, as universidades, os núcleos de ensino e pesquisa afro-brasileiros, né? A secretaria, após o curso, fez uma série de outras ações envolvendo formação continuada, promoveu encontros e seminários sobre o assunto. No ano passado, em 2013, em virtude dos 10 anos da lei, nós fizemos a primeira Conferência Estadual de Educação Étnico-Racial, que contou com a parceria da sociedade civil, por meio do Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial, o SOS Racismo, da Assembleia Legislativa. Então foi uma junção de forças dos envolvidos com a educação étnico-racial para que nós pudéssemos acompanhar, nesses 10 anos, quais os andamentos, né? No que a lei efetivamente foi executada, foi aplicada e quais são os desafios, né? Então nós continuamos trabalhando com o acompanhamento das diretorias de ensino, dos profissionais nas suas localidades, tanto a supervisão quanto
os professores coordenadores, acompanham a execução da lei nas escolas, nos trazem, né, as suas dificuldades, a gente retorna com um apoio teórico, pedagógico, para que todas as escolas possam minimamente atuar e cumprir a execução da lei. Que tipo de dificuldade? Por parte da criança, do jovem, ou do próprio professor em passar? A gente tem que levar em conta que, mesmo com o advento da lei, há cerca de 10 anos, a formação de professores anterior a isso, e ainda hoje as licenciaturas não abordam adequadamente, né, a história e a cultura dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas brasileiros. Então, os professores sentem, em alguma medida, a dificuldade de se apropriar do tema, para que possam passar com segurança e de forma dinâmica, né? Precisam entender que, para isso, tem que contar com o apoio dos movimentos sociais negros, né, que é onde está todo o subsídio, o know-how da implementação da lei. Então, o nosso estímulo para que as dificuldades sejam sanadas é que sejam feitas essas parcerias, né? Que os educadores, os gestores, diretores de escolas se abram cada vez mais para envolver, né, os conhecedores dos conteúdos dessa legislação na prática. E também contando com a formação dos nossos educadores no âmbito central, dando todo esse respaldo. O dia a dia de uma escola é muito dinâmica, né? Então, o que nós fazemos sempre atualizar e oferecer orientações para o corpo docente, para o corpo de gestores, para que qualquer caso de discriminação racial ou dificuldades de trabalho com a lei sejam reportadas para as diretorias de ensino. Né? Lá eles precisam dar este apoio ao profissional. Entendi. E você acha que, uma vez que esse ensino ele aconteça de fato na sala de aula e que ele aconteça, vamos pensar nem dentro de casa, mas que existe uma lei para isso, que esse ensino ele está acontecendo, você acha que uma vez que esse jovem, essa criança, ela compreende a sua identidade, a sua história, ela também vira não um agente, mas ela também consegue lidar melhor com o racismo ou com os preconceitos, você acha? Acredito que sim. Todo o investimento feito no sentido dos esforços que a sociedade fez até implementar essa lei, na sua execução, na cobrança de políticas, é porque nós, enquanto sociedade, temos ciência de que o reconhecimento das suas origens, a sua conformação para a sociedade, não digo nem a sua contribuição, mas o processo civilizador, né, que as culturas africanas e indígenas nos trouxeram, nos complementa, né, nos dá força enquanto sociedade para sermos agentes do combate à discriminação. Né? Uma criança e um jovem cientes disso, seguros, né, da sua importância estrutural na nossa sociedade, certamente ele não precisa se posicionar enquanto militante, mas ele vai ter percepções, né, da ausência que o tema possa estar sendo tratado numa escola ou não. Então, fazer essa cobrança, enfim, ser agente das transformações e buscar qualquer forma de combate, né, de enfrentamento à discriminação racial e de outras origens também. Também desvincular a coisa eurocêntrica que a gente viveu no decorrer desses anos todos, né? Justamente. Esse entendimento, né, dos marcos civilizatórios que as populações africanas e descendentes trouxeram, nos dá este entendimento, né, de que a escola ela é plural, ela não pode negar essa diversidade, né, não pode negar os conhecimentos trazidos, né, mas também não pode negar uma realidade de enfrentamentos. Né. Então, a gente acredita que um corpo docente, de gestor e educadores cientes da temática étnico-racial são mais capazes, né, de buscar essas relações mais sadias, uma reeducação das relações raciais. E de que forma a Lei 10.639 ela pode contribuir ou não com o índice de mortalidade do jovem negro de periferia? Eu acredito que seja nessa mesma linha, né? A lei ela é colocada para também
dirimir alguns preconceitos, algumas ideias estereotipadas, né, desvincular a determinismos sociais, históricos, biológicos, né, tudo isso as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais tratam, né. A gente acredita que uma comunidade consciente do valor dos seus jovens, ela precisa se repensar e precisa achar meios de proteção, né, para que não haja, né, violações de direitos humanos. Então, essa é uma lei que está no bojo dos direitos humanos, né, e direitos humanos é você também ter uma juventude apartada deste risco. E se esse risco incide em uma determinada parcela da população por questões de pertencimento étnico, né, a lei ela fortalece esses jovens para entender o seu papel, quem são os seus mentores, os seus principais atores, né? Ela fala desse fortalecimento da juventude, né? Uma juventude que vai buscar autonomia e espaços, sejam eles culturais, de mercado de trabalho. Então acredito que a aplicação da lei, tanto na educação básica quanto no ensino superior, para os professores que vão lecionar, enfim, ela pode fortalecer sim a identidade e o papel dessa juventude negra. Ótimo, perfeito. Palavra cruzada. Além da população quilombola, o Núcleo de Inclusão Educacional da Secretaria já desenvolveu políticas inclusivas, também com foco nos povos indígenas, na diversidade sexual, em alunos estrangeiros, na Fundação Casa e na educação do campo. No estado de São Paulo, a maior parte das comunidades quilombolas está localizada na região do Vale do Ribeira, além das comunidades do Litoral Norte, na região de Sorocaba e no município de Itapeva.
dia a dia, é dia a dia, é dia a dia da periferia aí, ó. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. E diga oh, e diga oh, e digam igualdade, igualdade, e digam liberdade, liberdade, e digam paz na periferia, paz na periferia, paz. Eu ligo o som lá em casa, é inevitável. A molecada vem de todos os lados e já na porta altos cumprimentos, comentários sobre o dia no plano. E nesse entra sai, vai e vem, todos se divertem e alguns até esquecem que às 4:30 da matina a rotina se inicia. Arroz, feijão, na marmita fria. Mas fazer o quê? Se a lei aqui é sobreviver, todo dia é mais um dia D. Será que isso um dia vai se inverter? Só se você se envolver, Deus nos ajude. Pode ver, Genival Oliveira Gonçalves. As chances de sobrevivência, é verdade, aqui são poucas. Infelizmente grande parte das garotas com apenas 10, 12 anos estarão engravidando. Famílias desajustadas, crianças são exterminadas, crescem mal alimentadas. Problemas sociais aqui viram como pragas. Na escola são discriminadas pela dificuldade na assimilação. Estão ao passo da reprovação, que ano a ano se tornará uma tradição. De barriga vazia, ninguém se segura não. E pra rodoviária vão, em vão, à procura do mercado de trabalho ou trabalho escravo, diz irmão. Qual a melhor definição? Pois os métodos praticados são bem claros. Trabalho, trabalho, por um mísero salário. Rala o dia inteiro por uma merreca de grana, que não dá pro pastel com caldo de cana. Alimentação com a cola estarão de cama, logo mais em coma não. E nossas crianças que já não tiveram infância descobrem como herança um Brasil que como vai, não vai a lugar nenhum. Pode crer, tá aí de DJ1. Irmãos das ruas da vida, forte ao capitalismo genocida. Viva Deus que nos guia. Quanto mais que nós matam, mais nossa raça procria. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia. Dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia da periferia. Eu ligo o som lá em casa, logo o mundo astral. A molecada chega, esquece o medo do mundo brutal, viajando na ideia do bom som nacional, que aponta o ideal e nos qualifica a entrar na ativa por uma paz coletiva. Deixa eu ouvir a resposta para o abade de perguntas, a princípio até absurdas, como por que sobreviver no verdadeiro inferno, enquanto outros vivem em belos presépios. No balão, o play da coro no seu carro esperto. Aqui o que corre é o esgoto a céu aberto e as crianças vistas sem o menor crédito. Aí o sangue sobe. Sinceramente vem na mente a violência, mas nosso som não prega essa essência nesse exato momento. Coincidência ou não, meu irmão Luizão que havia chegado e eu nem tinha notado, diz que tem uma surpresa e avisa. Aí rapaziada, ô Luizão, vou lá pra vocês, nada mais nada menos que os mestres dos mestres, Bezerra da Silva. E em seguida se ouviu: alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. Em cada rosto um sorriso verdadeiro, dá pra ver, venham ver os verdadeiros brasileiros, escondidos em faces corroídas, deprimidas pelo sol, a sol da lira. Um povo que apanha, apanha e se levanta com a certeza que na vida se ganha com trabalho e não com artimanhas não. Sonha todo dia com melhores dias, nem que seja por um dia só. É nota 10 no baralho, no palito, no boteco, no jogo de dominó e no batuque que rola, que fala da vida. Ele se identifica, graças a Deus, ritmos negros dominando enfim. E só assim, todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia da periferia. Desliga o som de madrugada, a molecada abre. Daí pra frente até amanhã, à tarde só mesmo, meu Deus, quem sabe o que vai acontecer. A gente pode até nem mais se ver, mas fazer o quê? Já disse a lei aqui é sobreviver, todo dia é mais um dia D. E como se fosse a vez derradeira, ninguém vai embora, já acenderam uma fogueira e as duas em tarará. O som volta a rolar no box emprestado do Stefan, meu parceiro. O que é que rola aí, o som é radical, original, rap nacional, considerado pela elite som de marginal. Mas quer saber? Ninguém daqui tá nem aí pro que ele te disser. Chega, chega, basta dessa palhaçada, dessa farsa. Não espere pelo coque faça. A desgraça que rola não pintou de graça.
E nesse exato momento, coincidência ou não, vejo vir um camburão. E numa simples investida, numa ronda de rotina, a calma que imperava foi por água abaixo. A molecada agora pensa, não vou ficar calado. Eu digo, batida rotineira, abriram minha carteira, apagaram a fogueira, esquentam de bobeira. Diz, que foi que eu fiz? E a resposta foi um socão no meio do nariz. O sangue sobe e a cabeça vai à lua. Me lembro de um chegado velado no meio da rua. E o palavrão na mente no momento é a melhor ajuda. Tudo tem a hora certa e nessa, melhor ficar na sua. Estamos dispensados, felizmente são e salvos, coisa rara hoje em dia. E só a certeza que o meu Brasil um dia muda irá aliviar. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia. Eu falei de quê? Dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia da periferia. Dia do Brasil. Palavra Cruzada. Olá, você está ouvindo Palavra Cruzada. Eu sou a Camila e estou com o Robson, mais conhecido como Binho Novaes, que atua em alguns movimentos de cursinhos populares e é graduado em História e Filosofia. E tem como foco História do Negro no Brasil, História da África e também a ideia de identidade negra no ambiente escolar. Como surgiu esse interesse para estudar esses assuntos? No meu caso, na minha pesquisa, ela tem alguns caminhos. Eu não trilhei um único caminho para chegar em alguma conclusão ou em uma dúvida maior, que quando você faz pesquisa, na verdade, as dúvidas só aumentam. Mas assim, primeiro é a discussão institucional, ou seja, o que o currículo fala a respeito de África? Qual o espaço que esse currículo oficial de ensino, por exemplo, da rede estadual ou os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, formam para esse jovem a respeito de identidade? Ou seja, como ele demonstra que esse jovem é negro, permite que ele se perceba como tal. Segundo é a percepção do próprio aluno, ou seja, tem uma parte da minha pesquisa a ser desenvolvida ainda, não cheguei nesse ponto, mas é a entrevista de alunos negros. Perceber se eles se veem enquanto negros. Porque um dos problemas do negro, da trajetória negra no Brasil, é você acaba fugindo da sua aceitação. Então, eu sou moreninho, eu não sou negro, entendeu? Eu sou quase branco. Então, esse é um problema. Ou seja, o sujeito ele não consegue se identificar e não consegue identificar a sua história. Então, qual a influência disso na sua trajetória escolar e posteriormente, já que a trajetória escolar ela influencia diretamente com as relações que você terá posteriormente na sua vida. Então, você tem um problema muito grande, isso é possível perceber, que é o seguinte, mesmo com leis de incentivo a esse estudo da cultura africana e afro-brasileira, você não tem pessoas formadas de uma maneira adequada, de uma forma adequada. As universidades recentemente implementaram isso. As discussões na escola, com os professores que tiveram uma formação anterior, são centradas ainda na questão da escravidão. O que acarreta para mim, enquanto estudante, ser negro? Qual a influência disso? E muitas vezes ele não percebe, ele passa a sua vida toda sem perceber que ele é negro. Só que, por outro lado, a estrutura social, a estrutura econômica lembra que ele é negro. Então ele, geralmente, em grande número, ele é de uma região periférica, ou seja, onde a atuação dos órgãos públicos, a atuação institucional vai lembrá-lo que ele é negro. No mercado de trabalho, a ausência de possibilidades ou até o ganho econômico vai ser diferenciado pelo fato dele ser negro. E até na universidade, o número de negros que tem acesso a uma pós-graduação, segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ainda é de 10%. E uma população, segundo o mesmo dado, que é de 52% de população negra, tirando-se aí o número de afrodescendentes. Então, nós percebemos que essa discussão, nós percebemos nessa questão da discussão um problema quando o jovem ele não consegue se identificar, quando o agente social ele não tem um olhar sociológico, fala assim, eu pertenço a um grupo, essa discriminação, quer saber que a sociedade é formada por vários grupos, impede justamente uma discussão mais ampla, porque ele vai limitar ou diluir as suas discussões em outras discussões que não são necessariamente interessantes para ele.
Por exemplo, o fato de você saber quantos negros você tem em um determinado bairro, no caso de uma política pública, ajuda principalmente em prevenção de algumas doenças. O tratamento de anemia falciforme, que é uma doença que atinge negros, é uma questão genética. Então, se você sabe qual grupo que você tem, você pode instituir políticas públicas. Uma população que tem ideia da sua identidade pode cobrar essas políticas públicas diretamente. Pode-se dizer que está tendo um avanço? Se nós olharmos as pesquisas, as primeiras pesquisas que inauguram essa questão do negro enquanto um problema de análise científica, elas ainda se reduziam a uma questão específica, que era a escravidão e as heranças da escravidão. Então você vai ter Florestan Fernandes, que é um sociólogo extremamente importante, mas com problemas reduzidos a uma pequena análise. Acho que hoje as pesquisas elas contribuem mais, mas mesmo assim nós temos uma resistência. Por outro lado, por mais voz que o negro tenha hoje, que ele tinha anteriormente, hoje você também tem uma discussão muito complicada, que é o seguinte: as pessoas acreditam que o ato de você discutir é você inaugurar um novo preconceito, uma nova discriminação. E isso talvez impeça um avanço. E muitos jovens negros aceitam essa ideia. Então, é preferível para ele não ter o choque da discussão e essa questão da sua identidade não ser debatida, ele deixar que esse problema avance. Mas assim, nós temos avanços, um grande número de pesquisa, um grande número de pesquisadores. A lei de 2013 ela foi importante porque dentro do ensino superior você tem um avanço na produção acadêmica. Nós estamos discutindo a África, não só a África contemporânea, com seus problemas, mas a África na antiguidade, que é um resgate histórico extremamente importante, trabalhos sociológicos, que são de uma importância muito grande também. Então nós temos um avanço, mas tem muito ainda a ser construído. As aulas de história na África, se dadas em escolas públicas, elas poderiam melhorar, ajudar nesse avanço? Sim, é um caminho importante, só que o problema não começa com a aula na escola, começa primeiramente com a formação do professor. Então, o professor que está na sala de aula, ele já vem de um processo histórico, social, de formação que implica diretamente na forma como ele vai abordar os assuntos, na relevância dos assuntos que ele vai trazer. E uma outra coisa, nós temos um problema que é direto da classe, dos professores e do professorado, que é justamente a possibilidade de trabalhar com temas mais abertos. Então, você tem um currículo que ele é muito fechado. Então, no currículo do Estado ou nos parâmetros curriculares nacionais, a África é um tema de 4 aulas. Ou seja, como você vai trabalhar 5, 6 mil anos de história em 4 aulas? É extremamente complicado. Mas eu creio que as aulas, não só de história da África, mas que haja uma colaboração com todas as disciplinas. Então você pode instituir essa questão da África, por exemplo, na literatura, uma boa discussão entre oralidade e produção cultural escrita seria extremamente interessante nas aulas de língua portuguesa, por exemplo. A influência das línguas africanas, de algumas palavras, de alguns trejeitos no nosso idioma seria de extrema relevância. Sociologia, filosofia. Então nós temos, acho que, a possibilidade de juntar as disciplinas e trabalhar várias ideias em comum. Mas hoje nós percebemos que há uma discussão muito grande. Então, antes você não tinha nada, hoje já tem uma discussão. E esses professores que estão saindo da sua formação agora, principalmente em história, em geografia, eles já vêm com essa possibilidade de poder discutir esse assunto, o que anteriormente nós não tínhamos. Então, o negro no Brasil era no período da escravidão. Ponto. Então você sabia que o negro veio para a África, você tinha todo o sofrimento do trajeto entre África e Brasil, ele trabalhava, era violentado, passou o 13 de maio de 1888, não tem mais negro. Isso é um problema. Então não é mais racismo onde você sofre a violência explícita, ninguém te bate ou te barra de entrar em algum lugar, porém os acessos eles são diferentes. Então, para o grupo negro, que forma o maior percentual da camada mais pobre da sociedade, nós temos os piores serviços. E isso é um problema que não... Você acha que a maior parte dos negros serem pobres afeta em alguma coisa no racismo? Não é o fato só de ser pobre, é o fato de ser negro.
você virar e falar para a mulher negra que tem o pior exame de Papa Nicolau, que o fato dela ter um exame ruim não é porque ela é negra, mas sim porque ela é pobre. Mas como você discute o imaginário do médico que não quer tocar na mulher negra porque acha que é nojento? É o que é um problema. O grande número de mulheres negras que, quando têm filhos, morrem no parto porque não teve o pré-natal adequado, em comparação a mulheres pobres, brancas, que vão ter um número inferior ao de mulheres negras e pobres. Então acho que a discussão é muito mais profunda. Eu acho que trazer esses problemas, seja na aula de sociologia, de história da África, é uma possibilidade. Muito aquém do que nós podemos fazer, mas já é inaugurar um caminho para ser discutido. E qual é a reação que os seus alunos costumam ter? O aluno, principalmente, por exemplo, História da África, em específico eu trabalho em um dos cursinhos. Mas na escola, quando você começa a introduzir a África, você percebe logo o estereótipo de África. Então, quando você fala África, qual é a percepção que esse aluno tem de África? Então, ele começa a trazer alguns estereótipos. E você começa a analisar o contato cultural que esse aluno tem. Então, qual é a primeira visão que ele teve de África? Ele assistiu o Rei Leão. E qual é a África que aparece? Os animais, tudo selvagem. É uma visão. E ele começa a assistir alguns filmes, a produção cultural é importante nisso, porque ela traz um discurso a respeito dessa África. Eu lembro que nesse ano uma discussão no cursinho foi a respeito de um filme, Independence Day, com Will Smith. Eu trabalhei a última cena do filme, onde eles libertam, porque por incrível que pareça, só os Estados Unidos conseguem se livrar dos alienígenas, é uma capacidade assustadora. E você começa a perceber, passam-se algumas cidades. Então, Tóquio, no Japão, todo mundo em uma cidade comemorando. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quando você vai para a África, você tem dois homens, dois negros, com uma lança, um saiote, no meio do nada, comemorando. Ou seja, traz uma ideia para as pessoas que não existe cidades na África. E volta no Rei Leão, é tudo estereotipado a respeito da África. Ou a África é sua pobreza, ou a África é sua morte. Ninguém discute outras questões a respeito da África. Então, quando você traz isso para o aluno, geralmente você tem uma certa resistência. E quando você chega e você fala que ele é negro, é uma resistência ainda maior, porque ele não aprendeu a aceitar aquilo. Por mais que as discussões, ele já tenha nascido em um período onde essas discussões são amplas, ele ainda não aprendeu a aceitar, porque ser negro é ser a vítima da piada, que não é piada, mas dessa violência constante que as crianças praticam uma com a outra. Então, eu acho que é uma disciplina que causa um mal-estar, que é necessário. Ou seja, é tirar o aluno do comodismo daquela situação. Está tudo bem, está tudo tranquilo. E não é isso realmente que está acontecendo. Então, acho que o incômodo que eles sentem, eu vejo como o principal efeito dessa disciplina. Essa disciplina ela tem esse efeito de causar um mal-estar, de reavaliar as posições. Só que você também tem que mensurar, porque em uma sala você não tem somente negros. Então você não pode virar para o aluno branco e falar o seguinte: olha, você é o culpado por isso, porque ele não é. Mas assim, você tem que discutir algumas coisas. Por exemplo, se você discute o que é negritude, o que é você ser negro, o que é você ser branco. E o aluno, enquanto um aluno branco, demora também ele perceber que ele tem uma vantagem maior só pela aparência do que o aluno negro. Então, você vive em um conflito, na verdade é uma disciplina que você trabalha com vários conflitos. E por que esses conflitos? Porque uma sociedade que não é madura, não teve a oportunidade de amadurecer essas discussões dentro do nosso processo histórico. Basicamente, você seguir um caminho, está todo mundo junto, está tudo muito bem, não há nenhum problema. E não é isso. Acho que a parte mais relevante da disciplina é justamente esse mal-estar, essa discussão. Eu acho que a violência, ela começa em si, porque assim, sociologicamente falando, você tem dois processos de socialização que são extremamente necessários. Você tem a sua família, basicamente são todos iguais, parecidos com você tem alguns comportamentos, você tem a escola. Então você tem um momento afetivo, que é o informal da família, e o momento que não há regras, o formal, ou melhor, o momento que há regras, que é o formal, onde você começa a conviver com pessoas diferentes. E o que acontece? Essa criança, ele não é aluno, ele é uma criança, com 4 ou 5 anos, ele é uma criança.
ele ainda não tem uma percepção formada sobre si. Vai ser formada através do contato. Tanto que por mais que nós tenhamos essa discussão, a ideia de socialização, de interação é extremamente importante. E ele começa a sofrer essa violência desde cedo. E você percebe que eles vão carregar isso por um longo período. Eu já tive contato com pessoas negras que, na graduação, foram perceber que eles não eram inferiores. Ou seja, eles passaram, uma pessoa de 30 anos, passou 30 anos da sua vida acreditando que ele era inferior. Que o estereótipo, a violência, que vai ser chamada de piada, essas brincadeiras que, por um lado, a criança que comete tem uma certa inocência na brincadeira, mas por outra, a família que permite, porque essa brincadeira ela surge de um contato com o seio familiar, vai carregar uma violência gigantesca. Então, ele vai sofrer esse período. Aí, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos pensar no caso da violência policial. O policial em si, ele também é fruto dessas relações, onde ele surge de um grupo pobre. O policial, o soldado, ele vem de um grupo pobre, muitas vezes ele é negro, mas ele pratica a violência contra o negro porque ele não consegue compreender que aqueles estereótipos que ele teve contato por toda a sua vida são só estereótipos. Ele não consegue ter essa visão crítica a respeito disso. Isso é extremamente problemático. E daí, nesse sentido, a desmilitarização da polícia, o que você pensa a respeito disso? Então, nós temos que pensar a função da polícia enquanto instituição de coerção do Estado. Ou seja, é o braço armado do Estado. E aqueles que estão lá, eles estão sob essa ideologia. O problema eles estão representando os interesses de um determinado grupo, que não é o grupo deles. Então, o policial ele não tem, na formação para atuar na sociedade, esse contato. Quando nós falamos desmilitarização, é justamente tirar da polícia essa capacidade de coerção e colocar como um outro órgão de atuação, de contato, de convívio com a sociedade, sem esse poder, sem esse uso da força, esse uso legal da violência, onde ele pode usar a violência para resolver os problemas. E aí você tem uma questão: qual a formação que você vai dar para esse agente? Então, você vai ter que desconstruir uma série de estereótipos dentro da nossa sociedade que começam principalmente pela ideia: existe o vilão e existe o mocinho. E é uma luta eterna entre o vilão e o mocinho. Mas o vilão e o mocinho, eles vêm do mesmo lugar. Então, quem está sendo vilão e quem está sendo mocinho? Então, acho que a primeira discussão a respeito da polícia deve ser justamente a respeito dos policiais. Muito se fala a respeito da instituição. E os policiais, aqueles agentes que ali são também de uma classe trabalhadora, que sofrem diversas violências de gênero, porque nós temos mulheres na polícia, racial e étnica, porque nós temos negros, de opção sexual, porque nós temos homossexuais. Então, essas violências que eles sofrem, eles acabam reproduzindo também. Como é que esse racismo consegue ser tão presente? Então, desde a educação básica, uma discussão ampla a respeito disso. Algumas coisas que são bobas. Por exemplo, se você pega uma professora pedagoga na fase de letramento da criança, 4, 5, 6 anos, ela vai pedir a criança para pintar com lápis rosa e vai chamar aquele lápis de cor de pele. A gente acha band-aid de cor de pele. Só que assim, a cor de pele de quem? Qual a importância do Plano Juventude Viva? Como ele pode ajudar nisso? O programa Juventude Viva, ele é um programa que se apresenta como um programa de intervenção do Estado nas relações sociais. Essa intervenção ela é válida dada a percepção da desigualdade que se apresenta em algumas relações. Podemos perceber pelos números apresentados, pelos índices de violência, que nós temos uma desigualdade muito grande quanto à violência sofrida pelo jovem que está inserido em uma região periférica, principalmente o jovem negro. Nós percebemos que principalmente o braço armado do Estado, a polícia, ele tem uma ação extremamente punjante no sentido de promover esses números de mortes violentas, o que é algo extremamente danoso e que nós precisamos examinar com cuidado essa possibilidade de polícia, essas ações nessas regiões,
Mas o programa em si ele é válido nesse sentido, na possibilidade de promover uma articulação entre o Estado e comunidade, uma discussão de políticas públicas que tragam uma transformação de forma rápida, no sentido de que nós estamos falando de uma intervenção, ou seja, você precisa realmente promover uma mudança para aquilo que é considerado um empecilho, um problema a ser resolvido. Por outro lado, permite também que a sociedade esteja dentro dessas discussões, já que nós temos a possibilidade dos articuladores, ou seja, não é uma política pura e simplesmente de transformar o aparato sem que haja um diálogo. Nós temos no pensamento desse programa a possibilidade desses articuladores, ou seja, que eles estão dentro dessas regiões, desses bairros periféricos onde a violência ela demonstra números alarmantes, e eles possibilitam essa ponte, essa discussão entre a política pública, o pensamento da política pública e a prática realizada por essa política pública, também o pensamento, a percepção da sociedade sobre a política pública e a devolutiva dada ao Estado quanto a isso. Então, por esse lado, é algo extremamente válido, algo extremamente enriquecedor no sentido de possibilitar uma discussão, uma percepção maior dos problemas. Às vezes o Estado pensa os problemas por um viés que não é o viés de percepção do problema por parte da sociedade, e essa possibilidade de comunicação é extremamente válida. Por outro, o programa ele se coloca também dentro de algumas práticas do governo federal que se apresentam há algum tempo, no sentido de transformar as relações de acesso e poder dentro da sociedade seja aos serviços, seja realmente uma participação mais digna dentro das relações sociais. Nós podemos perceber que a formação histórica brasileira, a formação social, ela traz em si alguns problemas que até hoje nós percebemos. Grupos que tiveram seu acesso impedido às relações sociais de maneira igual, hoje eles ainda enfrentam os problemas decorrentes dessa problemática histórica. E o Estado hoje, o governo federal principalmente, ele está buscando justamente intervir nessas relações, o que, de certa forma, nós devemos entender como realmente o papel do Estado. O papel do Estado é justamente isso, promover essa equidade. E a equidade não é pura e simplesmente deixar com que as coisas aconteçam, mas assim intervir, é agir no sentido de transformar e permitir o acesso ao aparato público, ao aparato que é de todos. Então, o governo federal, com esse programa, ele traz essa possibilidade, ele traz essa questão de acesso, da possibilidade da própria sociedade, da comunidade em si, se apoderar do serviço público, do aparato, da política, que tenha acesso às informações dali decorrentes e que haja uma articulação entre prática social e política. Além disso, nós percebemos que as regiões que recebem o programa são regiões que realmente os índices de violência são assustadores. Então, são regiões que precisam, de uma maneira rápida, demonstrar alguma ação no sentido de transformar essa realidade. Então, nós temos o estado de Alagoas, que recebeu, que dentro do programa Juventude Viva recebeu a intervenção. Nós temos alguns bairros no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que são bairros que nós temos índices de violência que são gritantes. Então, essas regiões, elas apresentam esse problema, é um problema latente para a sociedade e é um problema que precisa de uma resolução no sentido de que haja uma ação que promova essa modificação do cenário. E essas ações elas devem ser rápidas, elas devem ser urgentes. Nós não podemos pensar
a possibilidade de transformação através de outras transformações que são importantes e que devem ocorrer também, mas outras transformações que vão demonstrar a sua aplicabilidade em um período, em um espaço de tempo alargado. O jovem que está morrendo, ele está morrendo agora, ele não está morrendo daqui a 10, 20 ou 30 anos. Então, o programa Juventude Viva, ele tem esse sentido, esse valor. Ele possibilita o diálogo entre Estado e comunidade, a intervenção do Estado. Ele tem esse mote também de intervenção, de busca por equidade social, equidade de acesso, equidade de apoderamento dos serviços públicos, e ele também traz em si essa possibilidade de aplicação momentânea, urgente, justamente essa intervenção imediata que é tão necessária para essa problemática que se apresenta. Então é um programa em si extremamente válido, no sentido de fazer com que o Estado interaja com essas relações sociais, lembrando que ele deve estar inserido em um contexto de transformações em outras discussões sociais, mas, dado a problemática, o problema que se apresenta, que já é justamente a morte violenta do jovem periférico negro, na sua maioria, nós precisamos de uma resposta rápida e uma resposta que transforme esse cenário. Então, o programa em si ele tem esse sentido, e creio que ele seja válido nessa aplicação. Quer deixar algum recado? Bom, o recado que fica, principalmente para os jovens, é justamente essa questão de se apoderar da possibilidade do discurso. Acho que, na minha atuação, o que eu acho interessante é o jovem ocupar a universidade e poder discutir a partir da universidade. Pegar para si esse poder de discussão, que é uma coisa que faz uma diferença gritante nas suas relações. Então, a questão é ocupar os espaços de discussão e promover uma discussão sempre profunda a respeito dos assuntos. Gostaria de agradecer sua presença. Aqui é a Camila André, direto da Rádio Juventude. E a gente fica por aqui. Se você perdeu o programa Palavra Cruzada de hoje, que discutiu a identidade negra na formação escolar, tem reprise no domingo, às 9h e na terça, às 11h. Para ouvir, acesse radiojuventude.com.br. A gente espera na próxima sexta. Até lá!